Muita gente passa por uma cura, e já muitos aqui já passaram por curas. Eu já passei por curas. Mas com o passar do tempo, por vaidade ou por memória curta, nós começamos a nos perguntar: será que aquela cura foi real? Será que foi Deus que me deu aquela cura? Ou foi a natureza que agiria por si mesmo? Conheço pessoas que levantaram das cinzas, acredite quando eu estou dizendo, um morto-vivo. Não passou muito tempo a pessoa dizendo: eu não sei se foi milagre. Aquilo, acho que foi uma facada no coração de Deus. A cura acontece, muitos de nós passamos pela cura, ignoramos a cura, e muitas vezes nós recaímos no mesmo motivo da dor. Então, se isso é verdade, por que não acontece? Primeiro, pela negação do que somos, a falta de aceitação, a falta de autoaceitação. Um dos empecilhos da cura interior, pelas santas chagas de nosso Senhor, na ação do Espírito Santo, olha as palavras como eu estou colocando, um dos empecilhos da cura interior, pelas santas chagas de Jesus, pela ação do Espírito Santo, é falta de aceitação do que realmente somos. Nós acabamos criando uma falsa imagem, uma negação do que somos, uma não aceitação de que somos feridos. A culpa é do outro, a culpa é do momento, é a circunstância que faz o ladrão, e aí nós fugimos de qualquer processo de cura. Porque se você não admite, vamos prático, alguém que é alcoolista, que não aceita o alcoolismo, você consegue ajudar? Consegue? Não. Se você não aceitar que precisa de Deus, Deus não pode fazer nada. Se você não se colocar numa atitude de necessitado da graça, a graça existe, mas ela não pode curar. Por quê? Porque você fechou, se bloqueou. Queridos irmãos, nós temos dificuldade de entender que o eu de hoje é diferente do eu pensado por Deus. Preste atenção, existe algo importante aqui, e esse princípio é base para tudo que eu vou falar. Existe o eu hoje, limitado, numa idade cronológica, com uma história familiar, com traumas pessoais, com feridas emocionais. Mas existe o eu pensado em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o eu pensado em Deus, planejado por Deus, concebido em Deus, presente de Deus, é bem melhor do que essa porcaria aqui. Isso é importante. Você saber que o que Deus pensou para você é melhor do que o que você é. O que Deus pensou e planejou para a tua vida é melhor do que a tua realidade. Por que eu estou dizendo isso? Grave essa, parece, padre, o senhor está falando muitos conceitos, mas são conceitos, eu estou começando o retiro. São conceitos que você vai entender, inclusive, por que perdoar. Eu não perdoo pelo que ele fez, eu perdoo pelo que ele é aos olhos de Deus. Eu não perdoo pela mágoa que ele me causou, eu perdoo você, porque você potencialmente é bom. Eu tenho que olhar para mim, e apesar de toda a minha fraqueza, e você por você, saber que Deus faz maravilhas. E se depender de Deus, se jogar nos braços de Deus, nós somos um milagre, nós somos uma pedra preciosa, nós somos um vaso
valioso, nós somos uma pérola, um brilhante lapidado no Espírito Santo. Então tem conserto. É importante entender o conhecimento de quem somos em Deus é o ponto de partida da cura. Repito, o conhecimento de quem somos em Deus é o ponto de partida da cura. Porque se você está esbagaçado, se você está em frangalhos, se você está esfarrapado, e de repente você fala, mas para onde? Se joga na mão de Deus, porque você sabe que o que eu sou é maior do que o que eu sou nesse momento. O que eu sou em Deus, maior do que eu vivo. Por que a gente está falando isso? Deus nos dá cura. A cura de Deus é curando as marcas do pecado, que foram juntando na minha vida, para me fazer uma pessoa melhor, a imagem e semelhança de Deus. Qual é o fim último? Primeiro e último de todos nós? O ser humano foi criado a imagem e semelhança. Quem aqui é anjo, levante a mão. Quem aqui é animal, levante a mão. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Bom, se eu não sou anjo e não sou animal, nós temos que ter o conceito que nós somos seres humanos. De toda a criação, qual foi que Deus fez a imagem e semelhança? Os anjos? Os animais? O ser humano. Então, se é o ser humano, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e tendemos a ser de novo a imagem e semelhança de Deus. Então a cura do Espírito Santo é para nos fazer voltar a sermos a imagem e semelhança de Deus. Isso é cura interior. E as curas acontecem, são fatos, porque está no desejo de Deus curar, está no desejo de Deus. Eu cicatrizarei suas feridas. É interessante você entender que às vezes nós deixamos dentro de nós marcas muito negativas, e essas não são fáceis de tirar. Hoje uma mulher no rádio, muitos estavam em viagem, todo dia das 10 às 11, gente, aquela mulher disse, ela perdeu o marido, o namorado, o noivo, com 19 anos, hoje está com 24, olha a capacidade do diabo em amarrar uma pessoa. É o diabo, Satanás, perdeu um noivo, sei lá, o fiquete, né? Qual é a ação do maligno? É deixar a pessoa insegura na fé. Aonde que o encardido está segurando ela? Dizendo, você não vai ser feliz na afetividade. Foi quando eu disse, filha, por onde você vai eu não sei, mas eu te digo, você tem que seguir o caminho de Jesus e só o dele. Só o caminho. E quer ser católica? Siga esse caminho. O grande problema nosso nas nossas curas é que nós procuramos remédios errados. E toma um remédio errado. Vai lá meio ceguinho, em vez de pegar um remédio para dor de cabeça e pega um laxante. Vai, meu filho. A senhora já fez isso, minha filha? Valei-me, Pai eterno. Vai tomar remédio errado para ver. Pega uma lactopurga da vida e toma. Remédio errado traz danos. O nosso remédio chama-se Jesus Cristo. O nosso remédio é o sangue redentor de Jesus. Para o remédio, para a doença certa, o remédio certo, e Ele é o médico dos médicos. Se você for a qualquer lugar, vai levar lactopurga na cabeça. É interessante que a transgressão deixa marcas.
Deus perdoa, mas a marca da transgressão fica em mim, não muda a natureza. Mas é importante perceber que não define totalmente, mas nos torna mais inclinado ao mal. O mal não entra de uma vez, o mal é gradativo, ele é espaçoso, ele entra numa fresta, ele vai crescendo, você cede, ele vai crescendo, ele pode ser arrancado, mas deixa consequências na vida de uma pessoa. O pecado deixa consequências no meu sacerdócio. O pecado, uma traição de um marido ou uma esposa, deixa marcas negativas na vida da pessoa. O que é a cura interior? Você recebeu a cura, mas o laxante tem que funcionar. Não sei se eu me faço entender de uma forma bastante, vocês vão falar, nossa, o padre, mas é chulo. Não, não é. É que eu tento falar uma analogia que o povo entende. Se tomou o remédio, você tem que esperar o efeito. Se é um remédio errado, é errado. Você fez o pecado, você foi no lugar errado, você fez uma palavra errada, tomou uma atitude errada. Vamos olhar para a corrupção? O que estamos vendo hoje é o laxante. Por exemplo, Paulo teve cura interior? Teve ou não teve? A cura interior da conversão, total cura? Não. Paulo não teve total cura, o espinho na carne, e ele sofria muito com isso. Paulo não teve todas as curas, e não pense eu e você que teremos todas. Deus deixará algumas, para nos lembrar de que somos necessitados dEle. Mas nem por isso, Paulo deixou de ser autorizado a curar enfermos. Paulo tinha um espinho na carne, não se sabe o que era, mas ele pregava, ele anunciava. A cura interior, ela não é um momento, ela é uma continuidade, é permanente. A morte é uma cura. A morte, o último suspiro, é a última das curas que nós recebemos. Credo, padre. Sim, é a volta para o amado. A vida é uma cura. Algumas acontecem, outras não. Outras se efetivam, outras não. É interessante entender, aquilo que fazemos e sofremos, não significa o que somos. Aquilo que fazemos e sofremos, não determina o que eu sou. Eu sou mais em Deus. Eu posso ser um filho da mãe hoje, mas Deus acredita que eu serei filho de Deus amanhã. O que eu faço tem cura. Por isso que potencialmente, estou terminando o livro Encontros, que da trilogia, eu creio que será o livro, porque eu li já várias vezes, porque tem várias revisões, e eu me emociono, porque os encontros de Jesus mudam a vida de todos. Nunca alguém encontrou Jesus e saiu da mesma forma. Se você não saiu diferente, é porque quem você encontrou não era Jesus. Porque o dia que você tiver com Jesus Cristo, uma experiência pessoal com Jesus, a sua vida sai diferente.